Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Professora Reni Oliveira chegando com mais um tópico de legislação especial para a sua prova do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Hoje vamos dar início ao estudo do regimento interno, mais precisamente aqui, da Lei Complementar 100 de 2007, que institui o Código de Organização Judiciária aqui do Estado de Pernambuco. E eu quero te dizer o seguinte, eu sei que você já está com o curso completo aí, tá? Mas não tenta começar pelo regimento interno, tá? Se você começar pelo regimento interno, volta para cá. Primeiro, você vai assistir o módulo, esse daqui, Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco. Por quê? Porque ele trata de normas gerais, tá certo? O regimento interno do Estado, ele vai traçar minúcias sobre alguns dos tópicos que a gente vai ver aqui, tá certo? Sem falar que o outro ponto interessante é que esta lei complementar, ela só está sendo cobrada do artigo 17 ao artigo 47. Então, é fundamental que você siga o passo a passo das aulas, tá? Na sequência correta e comece sempre aqui pela lei, tá? Pela nossa lei complementar 100, tá certo? Não vai para o regimento interno. Começa primeiro por aqui, combinado? Deixa eu te mostrar, esse aqui é o meu Instagram. Deixa eu te pedir para me seguir lá também, renioliveira.prof, tá certo? Estou lá disponível. Inclusive, você pode interagir comigo, pode mandar a sua dúvida por direct também. Eu respondo todo mundo sem o menor problema. Inclusive, se gostar da aula, marca a prof e tá tudo certo, tá bom? Vamos lá? Quero todo mundo bem disposto, animado, com cafezinho. Já estou com o meu aqui. Cafezinho e água para a gente fazer um longo e interessante estudo. Tenho certeza que você vai entender muitas das minúcias sobre o poder judiciário, não só do Estado, mas o poder judiciário como um todo aqui na nossa aula. Todo mundo preparado? Pois muito bem, vamos começar. Meus queridos, nós vamos começar o nosso estudo do regimento interno de Pernambuco pela Lei Complementar número 100 de 2007, que trata sobre o Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco, que eu vou falar, né, ao longo dessa aula, eu vou chamar de COGE, tá certo? O edital, né, da nossa IBFC foi bem generoso nesse ponto. Por quê? Porque ela selecionou os artigos de interesse, ou seja, do nosso Código de Organização Judiciária vai ser cobrado apenas dos artigos 17 ao 47. Isso facilita muito a nossa vida. Porém, né, quando falamos de regimento interno, aqui não veio essa especificação. Então, a gente tem que estudar todo o regimento interno, só que fazendo um estudo inteligente, porque a gente sabe que tem assuntos em que a banca tem mais interesse de cobrar do que outros, tá? Por isso, a importância, tá, de começar sempre pelo estudo do COGE, porque aqui a gente vai estudar o micro para depois seguir adiante e estudar o macro, tá? Agora, eu quero fazer com vocês um estudo que vamos relembrar a estrutura do Poder Judiciário Nacional. Quando a gente pensa em Poder Judiciário, você lembra logo da tripartição dos poderes, não é verdade? Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Vocês estão fazendo o concurso para um ramo do Poder Judiciário. Então, de cara, só abrindo um parêntese, gente, vê só. Foquem na Constituição, tá? Quando vocês estudarem direito constitucional, estudem bastante os aspectos que dizem respeito ao Poder Judiciário, tá? Porque vocês estão prestando concurso para um ramo específico do Poder Judiciário, que é o Tribunal de Justiça de Pernambuco, tá? Voltando a essa definição de Poder Judiciário, né? Vocês lembram que lá em Direito Administrativo, vocês estudam que todos os poderes têm suas funções típicas e funções atípicas. Qual é a função típica do Poder Judiciário? Dizer o direito, tá? É ele que diz o direito no caso concreto. Esta é a função precípua do Poder Judiciário. É para isso que ele existe, tá? Para dizer quem está certo e quem está errado numa situação, tá? Porque antigamente, quando não existia um Poder Judiciário, como é que as pessoas resolviam seus problemas? Na base da porrada, não é verdade? Então, hoje, a gente entrega esta parcela, né, de responsabilidade para
o Poder Judiciário. É ele que vai dizer o direito. E é isso que vocês entendem quando olham o organograma do Poder Judiciário. E esses órgãos estão disciplinados lá dos artigos 92 a 126 da nossa Constituição, tá? Eu começo destacando aqui para vocês a presença do CNJ. O CNJ, ele faz parte da estrutura do Poder Judiciário, porém, ele não tem a função de julgar, tá certo? Ele é basicamente um órgão administrativo. Os demais têm a função principal de julgar. Então, olhando esse organograma, a gente identifica que existe uma hierarquia onde o STF está acima de todos, né? E o STF, o quê? Ele é o guardião da nossa Constituição. Logo abaixo estão aqueles que nós chamamos de tribunais superiores. Podemos chamar também de instância superior. E ele é formado nessa linha aqui, ó, onde estão o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Logo abaixo, nós encontramos a estrutura dos tribunais regionais e do Tribunal de Justiça. Esta linha aqui nós chamamos de segunda instância. Então, deixa eu fazer aqui a linha para vocês. Essa linha aqui nós chamamos de segunda instância ou segundo grau de jurisdição. Observem que aqui, ó, o Superior Tribunal Militar, ele não possui órgão de segunda instância, tá? Ele já desce aqui para os juízes militares. E nessa linha aqui, nós encontramos a primeira instância, ou primeiro grau de jurisdição, que é onde naturalmente os processos se iniciam. Então, você desce aqui nesta hierarquia. A doutrina, ela divide os órgãos do Poder Judiciário entre justiça especializada e justiça comum. Então, aqui, por exemplo, temos a justiça especializada, porque ela trata o quê? De matérias específicas, tá? Direito do trabalho, eleitoral e militar. Já nessa parte aqui, nós encontramos o que chamamos de justiça comum. Justiça comum, e aqui a gente tem a justiça especializada. E aqui, gente, dentro da justiça comum, nós temos esta subdivisão aqui, entre o Tribunal Regional Federal e os juízes federais, e, de outro lado, os tribunais de justiça dos estados e dos seus juízes estaduais. Então, para a gente, o que nos interessa é essa parte aqui, ó. É aqui que o nosso Tribunal de Justiça de Pernambuco está situado. Então, agora, eu vou trazer para vocês algumas definições que estão previstas no nosso Código de Organização Judiciária, tá? Não estão especificamente dentro daquele recorte, do artigo 17 ao 47, porém, são conceitos essenciais para que a gente consiga prosseguir no estudo do nosso regimento interno. Porque ao longo do nosso estudo, eu vou falar em seção judiciária, vou falar em comarca, e vocês têm que saber pelo menos uma noção do que se trata, tá bom? Então, eu vou trazer aqui para vocês Poder Judiciário no Estado de Pernambuco. Por quê? Porque vocês já entenderam onde é que o Tribunal de Justiça está, não é verdade? Ele está nessa aqui, ó, nesse contexto aqui, quando a gente olha o Poder Judiciário nacional, né? A estruturação de todo o Poder Judiciário. Agora a gente vai entrar no nosso Tribunal de Justiça, que é o nosso objeto
de estudo. Gente, vamos lá. Aqui, gente, a primeira coisa que vocês têm que pensar, isso aqui é o mapinha do estado de Pernambuco, tá? E ela é dividida em quê? Em regiões, tá? Primeira coisa, primeira divisão que tem é essa divisão, né, em regiões. A gente tem aqui Recife, região metropolitana. Logo em seguida, a gente tem aqui, ó, Zona da Mata. Depois a gente tem Agreste e depois a gente tem Sertão. Não sei se está dividido corretamente, acho que não, né? Mas basicamente é isso. Essa é a nossa primeira divisão que a gente vai estudar. Regiões, tá? São grandes áreas geográficas. É exatamente isso daí que eu acabei de falar para vocês. Região metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão, tá? Comarca, gente. Esse nome aqui vocês vão escutar muito ao longo do nosso estudo. Segundo o Código de Organização Judiciária, no nosso artigo 1º, comarca é uma unidade territorial onde um juiz de primeiro grau exerce a sua jurisdição. O nosso Código de Organização Judiciária, ele diz que todo município aqui em Pernambuco será uma comarca. Mas logo em seguida ele diz que os municípios que não forem comarcas serão chamados de termos judiciários. Ou seja, o que é que a gente entende daí? Praticamente quase todo município, porque tem municípios que não tem, mas a grande maioria dos municípios são também comarcas. E o que são comarcas, professora? Não entendi o que é comarca. Veja, nada mais é do que a unidade territorial onde aquele juiz vai ter jurisdição, tá certo? Se um município ainda não é sede de comarca, ele se torna o quê? Um termo judiciário. Professora, o que são circunscrições judiciárias? Circunscrições judiciárias, segundo o nosso código, são reuniões de comarca e cada um tem uma comarca que serve como sua sede. Vocês vão enxergar isso muito claramente nos próximos slides, tá? Ou seja, a circunscrição judiciária nada mais é do que uma reunião de comarcas onde uma delas vai ser a sua sede. Comarcas agregadas ou comarcas integradas, tá? O Tribunal de Justiça, pensando na conveniência e na facilidade da comunicação, elas podem reunir duas ou mais comarcas próximas para que elas funcionem como comarcas agregadas. Vara Única do Distrito de Fernando de Noronha. Vocês têm que saber que lá, né, em Fernando de Noronha, que é uma ilha, né, que faz parte aqui do estado de Pernambuco, a gente vai ter a chamada Vara Única Distrital de Fernando de Noronha, tá certo? Isso aí é o que vocês precisam saber, tá? E ela é de quê? Primeira entrância. Ela é de primeira entrância. Termos e distritos judiciários. Bom, a gente já explicou que termo judiciário é um município que não é sede de comarca. Distrito judiciário, por sua vez, são subdivisões de comarcas, tá? E vara, professora, vara, vocês vão ouvir muito, né? Vara é o local ou repartição onde o juiz atua e onde os processos são tramitados. Pode ser especializada em determinadas áreas do direito, como, por exemplo, vara civil, vara criminal, vara de família, e as varas poderão ser subdivididas também, tá? Então, vocês entenderam aí que existe a comarca. Quando vocês pensarem em comarca, vocês vão associar município, certo? Vocês vão associar comarca a município. Quase todo município é uma comarca, mas aqueles que são muito pequenininhos são o quê? Não são comarcas, são termos judiciários, tá? E já as varas é exatamente o local, a repartição onde aquele juiz, né, ele trabalha. Vara da família, vara civil, vara criminal, vara da fazenda pública, certo? Vamos lá. Todo mundo bem até agora? Esses conceitos é mais para entendimento, tá? Para vocês saberem onde é que vocês estão pisando. Eu trouxe para vocês agora um mapinha aqui das circunscrições judiciárias, né? Vocês lembram que o estado, né, é dividido primeiramente em regiões, né? Então a gente tem a região aqui, ó. É por aqui assim, né, que é a região da RMR, né, que é Recife, região metropolitana. Aí por aqui assim a gente tem a Zona da Mata. Eu não tô nem conseguindo enxergar direito, mas eu vou chutar aqui, viu, gente? Não sei se está correto não. Mas aqui, por exemplo, Agreste e aqui Sertão. Vocês estão vendo aqui que eu tenho alguns agrupamentos de cores, não é verdade? Essas aqui são aquilo que a gente chama de circunscrições
judiciárias, tá? E elas são divididas aí ao longo desse estado, ao longo do estado de Pernambuco, tá? Eu retirei essa imagem da onde? Do próprio site do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Aqui, lembra que eu falei para vocês que vocês vão entender claramente o que é uma circunscrição judiciária? Essa foto aqui eu trouxe para vocês entenderem. Veja, aqui eu tenho comarcas, comarca de Recife, Olinda, Paulista, Camaragibe, Abreu e Lima, São Lourenço, Moreno e Jaboatão. Juntou tudo isso daqui e fez o quê? A primeira circunscrição judiciária. Aqui, por exemplo, eu trouxe o quê? A 10ª circunscrição judiciária, que é Garanhuns. Então, aqui eu tenho Garanhuns, Angelim, São João, Calçado, todo mundo aqui faz parte da 10ª circunscrição judiciária, que é Garanhuns, no caso. Porque vocês lembram que lá uma tem que ser o quê? A sede. Então, no caso, a sede aqui da primeira é Recife e a sede da 10ª é Garanhuns. Então, agora vocês estão quase prontos para a gente iniciar o nosso estudo, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe a diferença entre instância e entrância? Você consegue definir claramente esses dois aspectos para mim, professora? Instância, você já explicou. Exatamente. Eu expliquei lá que a gente tem o quê? A primeira instância, que é onde geralmente, né, os processos começam. Depois a gente tem a segunda instância, né, que é o grau recursal, que é lá onde está o quê? Nosso Tribunal de Justiça de Pernambuco. Depois nós temos terceira instância? Não temos, tá? A gente não usa esse termo. Usamos o termo instância superior, que é lá onde está o STJ, o TST, TSE, e logo acima nós temos o quê? O STF. Mas entrância, certo? Você já entendeu o que é instância, mas entrância, o que é uma entrância, professora? Eu trouxe, gente, isso daqui, porque eu vou deixar esse material com vocês também, e eu quero que vocês prestem muita atenção e leiam isso daqui com calma depois, tá? Outro parênteses que eu esqueci de falar no começo da aula, veja só. Eu vou pedir para deixar na área do aluno de vocês as duas legislações, tá? O Código de Organização Judiciária e o Regimento Interno atualizados. Não baixem pela internet. Por quê? Porque vocês, muito provavelmente, podem pegar um arquivo desatualizado, tá? A gente teve mudança muito recente, tanto no Regimento Interno quanto no Código de Organização Judiciária. Então, se vocês forem lá no Google pesquisar, pode ser que vocês peguem o arquivo errado, tá certo? Eu vou pedir para deixar aqui na área do aluno e vocês baixam o arquivo que eu disponibilizar, que é o atualizado, em 2025. Combinado? Não esqueçam disso, não. Bora voltar para cá. Instância e entrância. Vamos lá. Instância está relacionada à hierarquia dos graus de jurisdição, ou seja, aos degraus que um processo sobe ou desce no sistema judicial. Primeira instância, também chamada de quê? Primeiro grau de jurisdição. É onde o processo judicial se inicia. Em Pernambuco, são os juízes de direito que atuam nas diversas varas das comarcas. Exemplo, vara civil, vara criminal, de família, vara da fazenda pública. Também lá nos juizados especiais, cíveis e criminais, tá? Temos também as varas especializadas da capital, enfim. Na segunda instância, também chamada de quê? Segundo grau de jurisdição. Se uma das partes não concordar com a decisão proferida na primeira instância, ela pode recorrer. Esse recurso será julgado por um órgão colegiado, composto por vários juízes, chamados desembargadores ou ministros. No nosso caso, desembargadores. Em Pernambuco, o principal órgão da segunda instância é o Tribunal de Justiça de Pernambuco, e é aqui que os desembargadores revisam as decisões dos juízes de primeiro grau. Nós vamos estudar ainda hoje, no nosso Código de Organização Judiciária, quais são as competências do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E vocês vão ver que, em regra, né, na maioria dos casos, o Tribunal de Justiça vai julgar o quê? Aqueles processos que iniciaram lá na primeira instância, mas que subiram para o TJ em grau de recurso. Porém, existem outras competências que o Tribunal de Justiça tem, como, por exemplo, competências originárias. São situações em que não passam pela primeira instância, vão direto para o TJ. A gente vai estudar tudo isso com calma, tá? E vamos ver também que o Tribunal de Justiça de Pernambuco também tem outras atribuições, que são atribuições de caráter administrativo, tá certo? Isso a gente vai estudar
na hora certa. Há também as instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que julgam recursos contra as decisões dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, entre outras atribuições, que no momento, para a gente, né, é suficiente saber isso. Então, vocês já entenderam a questão das instâncias. Primeira instância, quem trabalha lá, juízes estaduais, juízes de direito, por exemplo, no nosso caso aqui, Tribunal de Justiça de Pernambuco, os juízes estaduais. Segunda instância, quem é que trabalha lá? Os desembargadores. Muito bem. E a gente vai ver também na nossa lei como é que o juiz vira desembargador, professora. Como é que isso acontece? Vamos chegar lá também, tá? Por isso que é preciso a gente fazer essa trilha até chegar lá, para que quando chegar lá vocês entendam sem problema nenhum, tá? Também temos o quê? A instância superior e, por fim, o Supremo. Entrância, professora, você não falou ainda o que é entrância. Entrância refere-se à classificação das comarcas com base em critérios, como população, número de eleitores, área geográfica, receita tributária e principalmente o movimento forense. É um critério para organizar o trabalho e a carreira do juiz de primeiro grau. Vamos lá. O nosso estado de Pernambuco ele é dividido em 3 entrâncias. Entrâncias, tá? E essa divisão de entrâncias, vocês não precisam saber como é feita, vocês precisam saber que isso existe. Quando o juiz passa no concurso, eita, passou no concurso para juiz, fulano passou no concurso para juiz, é aquela loucura. Ele vai trabalhar onde? Vocês acham que ele vai direto para o lugar mais complexo, mais difícil de trabalhar, ou ele vai para o lugar mais light, porque ele está iniciando? Exatamente, ele vai para um lugar mais light, porque ele está iniciando. Ele vai aonde, gente? Ele vai para onde? Ele vai para a primeira entrância, que também é chamada de entrância inicial. Aí você fala, professor, mas qual é a diferença, né, entre primeira entrância, segunda entrância e terceira entrância? O Código de Organização Judiciária, ela faz essa classificação. Ela diz para a gente o que é, né, uma comarca de primeira entrância, o que é uma de segunda entrância e o que é de terceira entrância. Vocês não precisam saber disso. Mas, basicamente, essa classificação ela vai levar em consideração o quê? A quantidade de pessoas, a quantidade de habitantes nessa região, a quantidade de eleitores e a quantidade de processos que existem lá. Então, uma cidade com muito processo, com muitos habitantes, com muitos eleitores, a exemplo de Recife, obviamente é terceira entrância, porque o volume de processos é muito grande. Se eu comparar, de repente, com o município de Pombos, que é um município bem pequeno que fica aqui na nossa, né, ali perto de Garanhuns não, de Gravatá, né? Então, você vê que não deve ter tantos processos assim, a população é menor, a quantidade de eleitores é menor. Então, isso é o que classifica uma comarca como de primeira, segunda e terceira entrância. Bora voltar aqui. Então, a gente tem aqui, ó, primeira entrância inicial. São o quê? As comarcas de menor porte, com menor volume de processos e, em tese, menor complexidade. É o lugar onde eu falei para vocês que o juiz substituto, né, quando ele passa no concurso, ele entra. Ele vai para a primeira entrância. Depois, ele vai, ó, evoluindo na carreira, ele vai sendo promovido, né? E ele vai, né, saindo de uma entrância para outra, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. Segunda entrância, né, que é a entrância intermediária. São comarcas de porte médio, com um volume de trabalho e complexidade intermediárias. Já as de terceira entrância, né, que a gente chama também de comarcas de entrância final, são as comarcas de maior complexidade e volume de processos, geralmente localizadas nas cidades mais populosas ou nas capitais, como, por exemplo, aqui em Recife. Então, gente, já falei para vocês que o juiz, né, ele entra, o juiz substituto, quando ele passa no concurso, ele vai para onde? Para a primeira entrância. Por quê? Porque é mais tranquilo. Aí ele vai sendo promovido, tá? Passa para a segunda, depois ele vai sendo promovido e passa para a terceira, tá certo? Eu volto no próximo bloco para a gente fazer mais um esqueminha sobre isso e, finalmente, entrar com o pé direito no nosso artigo 17, iniciando, de fato, o nosso estudo do Código de Organização Judiciária aqui do Estado de Pernambuco. Te encontro já já.